Bom dia. Hoje o texto está no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Gálatas quando ele estava em Corinto. Sabe, na Galácia, começou a apresentar certos problemas na igreja. Alguns líderes, entre aspas, Algumas pessoas vindo de Jerusalém tentaram espalhar entre os irmãos da galáxia que teriam que observar a lei cerimonial. Eles misturaram doutrinas judaicas com alguns outros erros e estavam atrapalhando o crescimento espiritual dos irmãos lá da Galácia. Os Gálatas estavam em perigo. O apóstolo ficou muito preocupado com eles. E ele começa a sua carta aos Gálatas no capítulo 1, no verso 6 a 8, ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Em outras palavras, vocês precisam permanecer firmes na fé, naquilo que eu passei para vocês de ensinamento. Hoje corremos o mesmo perigo. Jesus falou que antes da volta dele surgiriam falsos cristos, falsos profetas, falsos líderes. Como distinguir entre o verdadeiro e o falso? Primeiro, pelos frutos os conhecereis. Como é a vida desse líder? Segundo, ele vive de acordo com a palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus, suas doutrinas estão de acordo com a palavra de Deus. Cuidado, nós devemos provar e ver se esses líderes estão ensinando a verdade. E tem que ser pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, então, deu muitas instruções aos Gálatas, porque o que estava acontecendo é que esses líderes estavam levando os Gálatas ao sensualismo, a heresias e também à divisão na igreja. Sabe, eles estavam colocando os Gálatas numa situação muito difícil. E Paulo, ele vem mostrando primeiro, fazendo um histórico da vida dele, como ele tinha vivido até ali, os lugares que ele passou, que ele pregou. E ele vai mostrando a importância de permanecer firme na fé. E ele vai falando também da importância de ser justificado pela fé e não pelas obras. Porém, eu preciso chamar a atenção aqui, na carta aos Gálatas, que existem pessoas que interpretam também da forma errada. Quando o apóstolo fala muito da questão da lei, precisamos entender que não existe somente uma lei com relação ao povo judeu. Existia e ainda existe a lei moral, que são os 10 mandamentos, encontrado em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 a 17. Existia e ainda existe entre o povo judeu a lei cerimonial, com tudo relacionado ao templo, ao sacrifício de animais. Existia e ainda existem as leis de saúde, as leis relacionadas, leis civis sobre a terra. Então, quando o apóstolo fala em lei aqui em Gálatas, entenda a lei cerimonial. Porque você vai perceber em diversos textos o apóstolo falando sobre a questão da circuncisão e a incircuncisão. Era a lei cerimonial que estava ali sendo o problema para os Gálatas. Em nenhum momento o apóstolo queria que os irmãos deixassem de seguir a lei moral de Deus, porque é por ela que cada ser humano vai ser julgado. A Bíblia não entra em controvérsia. Isso era óbvio, era tão óbvio que nem ficou aqui colocado, mas era a lei cerimonial. E essa lei cerimonial que alguns líderes judeus estavam impondo aos que estavam sendo convertidos do paganismo e que não faziam parte da nação dos judeus, eles estavam obrigando eles a serem circuncidados e observar dias, semanas, de acordo às festas judaicas e outras coisas mais. E o apóstolo vem dizendo que eles precisavam seguir a liberdade. Claro, somos justificados pela fé. Não é pela lei, mas todo aquele que serve ao Senhor Jesus, a lei de Deus passa a estar no coração.
E nós vamos observando no livro de Gálatas muitas informações importantes para nós. Por exemplo, nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Fomos batizados e devemos ser revestidos em Cristo. E aí ele fala que não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, porque todos somos de Cristo. E essa é a verdadeira descendência de Abraão, que é pela fé. Depois ele fala uma coisa muito importante, eu quero chamar a atenção no capítulo 5 de Gálatas, sabe? Ele fala o seguinte, aí você vê novamente ele falando sobre a questão da circuncisão e incircuncisão. Ele diz aqui no verso 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor, né? Então, depois ele fala aqui, no verso 11, eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado? Então, ele não estava fazendo isso, ele não estava pregando a circuncisão. Porque, de acordo ao concílio de Jerusalém, no concílio foi determinado que não deveria se obrigar os irmãos convertidos a seguirem as leis cerimoniais, porque elas não precisavam mais ser seguidas. Porém, irmãos, temos que lembrar que a lei cerimonial, sim, essa não era mais necessária, porém a lei moral de Deus, ela continua em vigor. A lei moral de Deus é por ela que cada ser humano vai ser julgado. Existem diversos versos na Bíblia mostrando que essa lei, ela é imutável. E o apóstolo em nenhum momento falou que eles deveriam deixar de guardá-la. Ele fala, por exemplo, porque toda lei, agora ele fala dos 10 mandamentos aqui no verso 14, toda lei se cumpre numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, 6 mandamentos daqueles 10 é relacionado ao nosso relacionamento com o próximo. Os 4 primeiros mandamentos é relacionado ao nosso relacionamento com Deus. E essa lei, ela não pode ser abolida, diz a palavra. E olha que interessante. Aqui diz o seguinte, no verso 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja, e a lista é enorme. Inveja, bebedice, glutonaria, e coisas semelhantes a estas, dos quais vos declaro que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Aí você pode pensar, mas quem pratica tudo isso, mas tem fé em Jesus, tá na graça, vai ser salvo? Mentira. Se alguém te pregar isso, é uma mentira, porque isso não é verdade. Aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus, precisam entregar a vida ao Senhor Jesus e viver em novidade de vida. E como é viver em novidade de vida? É permitir a presença do Espírito Santo, é permitir o batismo do Espírito Santo a cada dia. E aquele que é batizado no Espírito Santo passa a ter o fruto do Espírito. E que fruto é esse? Aqui está em Gálatas capítulo 5, versos 22, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, né? Gozo, é uma alegria muito grande. É paz, é longanimidade, que é paciência, benignidade, ser bondoso, né? Bondade, fé, manso, temperante. E contra estas coisas não há lei. Em outras palavras, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, naturalmente eles obedecem à lei de Deus. Não está debaixo da lei no sentido de que eles nem precisam da lei, porque eles obedecem, sabe? Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Se vivemos em espírito, andemos no espírito. Andar no espírito é a única forma que existe de cumprir a lei, de amar, que é o resumo da lei. Então, essa é a mensagem aos Gálatas e essa é a mensagem para cada um de nós. Não podemos estudar e interpretar de forma errada as Escrituras para não correr o risco de perder a vida eterna. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia, um grande abraço.